Olá, queridos amigos, Namastê, paz e bem. Eu sou o professor Alexandre Campelo. Havia prometido ler o capítulo A Psicologia do Melindre, da obra Jornada para a Autorrealização de Paramahansa Yogananda, editora Self-Realization Fellowship. Para quem não conhece Yogananda, para quem nunca ouviu falar em Paramahansa Yogananda, ou para quem já ouviu falar nele, mas ainda não leu a autobiografia de um yogi, esse é um clássico, é um best-seller que todo admirador ou praticante de yoga deve ler, a autobiografia de um yogi, editora Self-Realization Fellowship. A distribuidora das obras de Yogananda no Brasil é a Onisciência. A obra Jornada para a Autorrealização é o terceiro livro da trilogia, que começa com A Eterna Busca do Homem. É o primeiro livro, volume 1. O Romance com Deus é o volume 2. E Jornada para a Autorrealização é o volume 3. São palestras de Yogananda que foram taquigrafadas por Sri Dayamata. Daya, compaixão, mata, mãe de compaixão, discípula direta de Yogananda. Graças a ela é que temos essas obras maravilhosas, porque senão as palestras dele teriam se perdido. Então nós temos uma dívida para com Daya Mata. E eu gostaria de ler então este capítulo, como havia prometido em outro vídeo, A Psicologia do Melindre. Yogananda é muito didático. Então não é necessário fazer qualquer comentário. O objetivo é apenas ler o que ele fala aqui, pois ele é muito claro. A Psicologia do Melindre, sede central internacional da Self-Realization Fellowship, Los Angeles, Califórnia, 4 de agosto de 1934. Lembrando que Yogananda é o pai do yoga no Ocidente. Para desenvolver a consciência espiritual é importante dominar a arte de não ser melindroso, a arte de evitar a sensibilidade excessiva. Uma análise da psicologia do melindre mostra que ele resulta da falta de entendimento do complexo de inferioridade e de um ego sem controle. A suscetibilidade se expressa numa falta de controle sobre o sistema nervoso. Um pensamento de ter sido ofendido circula na mente e os nervos se rebelam contra isso. A reação de alguns é ferver de raiva ou de sentimentos de mágoa por dentro, sem demonstrar nenhuma irritação por fora. Outros expressam o que sentem com uma reação instantânea e óbvia, visível no olhar e nos músculos do rosto, e com frequência também numa resposta verbal cáustica. Seja qual for o caso, ser melindroso é criar sofrimento para si mesmo, originando uma vibração negativa que também afeta as pessoas de modo adverso. Nosso objetivo na vida deve ser espalhar uma aura de bondade e paz sempre, mesmo quando há um bom motivo para se irritar por ser maltratado. Quem tem autocontrole neste tipo de situação é Senhor de si. Ser melindroso é uma característica comum aos seres humanos. Quando esta emoção irracional aparece, ela cega os olhos da sabedoria. Mesmo quando está errada, a pessoa melindrosa se vê agindo, pensando e sentindo corretamente. Somente quando as escamas da ignorância são raspadas da visão interior é que conseguimos avaliar com precisão nossos pontos fortes e fracos, como também os alheios, sem preconceito e sem a intolerância do ego emocional. Então passamos a venerar apenas o que é bom, permanecendo transcendentalmente indiferentes ao que é psicologicamente doentio. Quando criticados, muitos indivíduos acham que deveriam sentir autopiedade, e essa suscetibilidade lhes traz certo alívio, mas eles são como os viciados em ópio. Cada vez que a droga entra no corpo, mais enraizado fica o hábito. Seja firme como o aço na luta contra a suscetibilidade. Nunca seja melindroso, nem cultive a autopiedade.
É comum a pessoa excessivamente sensível sofrer em vão. Em geral, ninguém faz ideia de que ela se sente ofendida e muito menos do que aconteceu. Aí a pessoa fica mais magoada ainda em seu isolamento criado por ela mesma. Nada se consegue ao ficar remoendo em silêncio uma suposta ofensa. É melhor remover com o autodomínio a causa que produz tal suscetibilidade. Na juventude eu era muito sensível. Consequentemente, era eu quem mais sofria num processo de autotortura. Por ser tão sensível, os outros pareciam se deliciar em me tirar do sério. Tirar alguém do sério é o mesmo que roubar a sua paz. Não permita que ninguém roube a sua paz. Meu desconforto não se devia totalmente à implicância alheia. Era também o resultado de minha suscetibilidade aos comentários que faziam. Descobri que quanto mais eu discutia com as pessoas que me criticavam, mais satisfação eu lhes dava. Um dia, decidi que ninguém mais conseguiria destruir minha paz. Disse para mim mesmo: podem criticar quanto quiserem. Passei a ficar indiferente aos comentários injustos, sem me perturbar, como se eu estivesse morto. Logo perderam o entusiasmo de implicar comigo. Muitos passaram a ser amigos e meus seguidores. Exigir consideração e respeito dos outros é uma futilidade. Você precisa aprender a merecê-los. Se você for sincero, respeitoso e gentil com todos e retribuir as cortesias que lhe fazem, será sempre tratado com respeito. E não paralise a boa vontade das pessoas reagindo com melindre quando lhe fazem críticas construtivas. Coopere sempre que alguém tentar ajudar você. Meu mestre, Swami Sri Yukteswar, era muito rigoroso comigo. Ele observava cada nuance dos meus pensamentos e me corrigia sem hesitar. Às vezes ele era muito duro, mas a intenção sempre foi promover meu bem maior. Muitos não sobreviveriam a essa rígida disciplina, mas eu sobrevivi e não tenho palavras suficientes para agradecer por ele ter assumido a tarefa de moldar minha vida com sua sabedoria. Pessoas de espiritualidade desenvolvida conseguem ver claramente as falhas alheias. Quando alguém de boa vontade e visão clara tentar sinceramente ajudá-lo, não veja esta pessoa como alguém que quer lhe dar ordens, mas sim como alguém que tenta lhe dar compreensão e força para vencer as fraquezas. Coopere, seja bondoso e cortês. Se começar a pender para o melindre, controle-se imediatamente. Em geral, as pessoas inteligentes, aquelas que possuem verdadeiro entendimento, deixam a sós os que não entendem, pois não querem perder tempo nem esforço para fingir que concordam com os que não têm ouvidos ou vontade de ouvir. No fundo do coração, nunca me permito ficar melindroso. Estou em paz comigo mesmo. Você só fica melindroso quando não tem paz consigo mesmo. Isso é ser pequeno. Ser grande é ser generoso, por mais que os outros o firam. É assim que se deve viver. Comece hoje, não espere até amanhã. Seja capaz de controlar seus estados de ânimo instantaneamente. Deixar o fogo da suscetibilidade consumir o coração e mantê-lo sempre ardendo queimará todas as fibras da paz interior. A pessoa sábia controla a suscetibilidade, sabendo que nada mais é do que um estratagema do Satã metafísico para destruir a paz da alma. Quando alguma coisa o afligir, não importa como você justifique a sua infelicidade, saiba que está sucumbindo a uma sensibilidade indevida e que precisa acabar com isso. A suscetibilidade é o hábito nervoso, um hábito não espiritual, um hábito destruidor da paz que tira o seu autocontrole e rouba a sua felicidade.
Sempre que o coração recebe a visita da suscetibilidade, a estática gerada não permite que se ouça a divina canção de cura da paz transmitida pelo rádio da alma. Sempre que a suscetibilidade aparecer, tente imediatamente controlar essa emoção. Há uma diferença entre suscetibilidade emocional e sensibilidade espiritual. As pessoas espiritualmente sensíveis sempre observam com discernimento seus próprios sentimentos e possuem percepção aguçada dos sentimentos alheios, mas permanecem distantes das perturbações dos impulsos psicológicos, como um pedaço de manteiga que boia na água fria sem ser diluído nem alterado. Mas a suscetibilidade melindrosa é como um fantasma que o persegue e tortura o seu sistema nervoso, fazendo com que você sinta que o mundo todo está cheio de inimigos. Muitas vezes a pessoa de sensibilidade extrema culpa os outros pela dor que sente, quando deveria tentar entender que a dor é autoimposta. É melhor culpar a si mesmo por ser sensível demais do que ficar zangado com os outros. Não deixe que ninguém o apanhe em um estado de humor melindroso. Corrija-se em silêncio. Se for preciso, esconda-se num quarto, longe de todos, até passar a febre da suscetibilidade. O rosto reflete o eu interior, o coração, que é a fonte dos sentimentos, é a base desse reflexo. O seu rosto deve ser um sermão inspirador. Seu semblante deve ser uma lanterna para os outros seguirem, um farol por meio do qual as almas à deriva possam encontrar o caminho seguro para o porto da paz. Seu rosto deve ser um altar onde reina a paz, onde Deus reina, onde todos os devotos da bondade psicológica se reúnem para invocar o Deus Todo-Poderoso de paz e amor. Pai Celestial, abençoa-nos para que possamos estabelecer o templo da pureza em nós, no coração, nos pensamentos, nos sentimentos, de modo que nosso semblante seja um altar iluminado de paz e amor. Namastê, paz e bem.